que você me faça um apanhado geral do que você viu nesse Bahia, principalmente na escalação de Anderson Moreira, que já foi muito, como a gente diria aqui, ousada, porque, claro, ele teve muitos desfalques, né? Muita gente no DM, Mugni suspenso, mas teve umas mudanças ali que ele fez, né? Algumas mudanças lá que ele promoveu que, rapaz, achei diferentonas, né? O que você acha aí que pode ter influenciado nessas mudanças? O que deu certo, o que não deu? E o que isso levou para o Bahia ter jogado como jogou até começar a sair gol na Fonte Nova? Beleza, Ju. Acho que você foi bem feliz assim, no seu resumo sobre o jogo, tá? De fato, até os 20 minutos ali, o jogo era um deserto de ideias. E em alguns momentos o torcedor do Bahia teve a certeza de que a vitória não sairia. Mas depois o Bahia acabou encontrando um gol e aí tudo ficou mais simples para o time de Anderson. E em relação à escalação, muita gente se assustou, né? Quando chegou na Fonte Nova e se deparou ali com um time completamente modificado, não só em termos de jogadores, mas também em termos de esquema tático. O Anderson vinha atuando nos últimos jogos como esquema de 3 zagueiros. Isso não aconteceu nesse jogo. Mas eu acho até que essa mudança do esquema tático até se explica um pouquinho pelas peças que Anderson tinha à disposição. Eu questiono mais algumas opções assim de determinados jogadores, mas não a mudança saindo do esquema de 3 zagueiros. O Bahia já não tinha para esse jogo alguns jogadores importantes, né? Já não tem Patrick, já alguns jogos, um jogador que vinha sendo importante, que tinha se dado bem nesse esquema com 3 zagueiros. Não tinha Mugni, que é importantíssimo ali no meio de campo, e ainda perdeu o Daniel, que aí o esqueleto ali, tipo, o meio de campo do Bahia titular estava indisponível, né? Sem Patrick, sem Mugni, sem Daniel. E ainda perdeu o Gregory, que seria uma boa opção também para compor esse meio de campo, uma vez que o Bahia tinha tantos desfalques. Tô falando só do meio de campo, tá? Fora isso, ainda perdeu o Danilo Fernandes no gol, teve que ir com o Klaus. Algumas outras opções também, Igor Torres não esteve à disposição. Então, de fato, foi um Bahia hoje muito mexido por conta desses desfalques. E no ataque, não houve ali nenhum desfalque, além de Igor Torres, né? Mas Anderson acabou optando por fazer algumas modificações. E eu lembrei até do telecast que a gente fez, o último telecast que a gente fez com Lula, que a gente já ensaiava, assim, né? Já pensava em algumas possibilidades de mudança para esse ataque do Bahia, que tinha dificuldade em fazer gol. Faltava ali um centroavante, a Davó jogando como centroavante, que não era muito a dele e tal. E a gente comentamos várias vezes aqui da fase péssima de Rodaíga, que justificava até em alguns momentos você não ter um centroavante nato, porque o Rodaíga ia muito mal. Mas no último jogo contra o Cruzeiro, a gente comentou que o Rodaíga tinha entrado um pouquinho melhor e que o Rodaíga um pouquinho melhor poderia ser uma peça mais interessante do que Davó improvisado. E aí, lembro que Lula falou muito bem também quem sairia para a Rodaíga entrar nesse esquema assim seria Raí, né? Entre Raí e Davó, eu acho que o torcedor do Bahia sabe que Davó costuma render mais, mas Anderson hoje optou por manter Raí. Ele entrou com Rodaíga e entrou também com Copete. Mudou completamente o esquema ali. O esquema eu acho que ele mudou muito porque ele não tinha muitas peças para compor o meio. E aí teve que vir com Emerson Santos e Rezende, que são jogadores assim que embora Rezende tenha até um bom passe, mas são jogadores mais de marcação. Então eu acho que ele acabou abrindo mão dos 3 zagueiros por conta das peças ali que ele tinha disponível no meio de campo. E entrou com o Varley também, que era um jogador que praticamente acho que só tinha jogado um tempo aqui no Bahia, se eu não me engano. Ele saiu bem não lembro se foi no intervalo, no início do jogo, no início do segundo tempo contra a Ponte Preta, e que já vinha sem atuar há muito tempo, mas era o que tinha ali, né? E acabou sendo a opção escolhida por Anderson. Uma outra situação também que eu discordei um pouco da escalação foi em relação à zaga, porque dos 3 zagueiros ali, a gente tinha
Gabriel Xavier jogando muita bola. E ele acabou sacando Gabriel Xavier, manteve Luiz Otávio. Ignacio eu acho que deveria ser mantido, inclusive fez uma partidaça, vamos falar dele daqui a pouco. Mas eu teria entrado com Gabriel Xavier no lugar de Luiz Otávio. Assim, me incomodou tirar um jogador que vinha tão bem nos últimos jogos como o Gabriel. Então, da escalação, assim, acho que foi mais ou menos isso. De fato, um time muito mexido. E aí o time sofreu muito, até em termos de entrosamento, né? Tipo, Varley, que praticamente não tinha jogado, peças que nunca jogaram juntas. Então, lembrou assim aquele time de início de temporada que o pessoal ainda está se conhecendo ali e tal, porque de fato foram modificações em virtude dos desfalques, foram muitas modificações, né? E o time acabou ficando meio perdido, assim, com tantas caras novas. O primeiro tempo foi bem ruim do Bahia, tanto que saiu vaiado de campo. O time não se encontrou, conseguiu criar algumas situações em jogadas pelas laterais, o meio de campo, o Bahia praticamente não criou nada, tivemos Varley num dia muito ruim, assim, jogou mal, não conseguiu aproveitar a chance que teve. E eu não lembro assim de nenhum chute, nenhuma defesa que Lucas Perry tenha feito assim no primeiro tempo. Tem uma grande chance criada pelo Bahia. Teve um chutaço de Emerson Santos de fora da área, né, que acabou na trave, que teria sido um golaço, inclusive. Rodallega também acabou desperdiçando uma chance numa cobrança de escanteio. Teve um lance também que o Copete roubou a bola, que tocou para Rodallega também. Ele chutou, mas a bola desviou na trave. Mas não houve, assim, nenhuma chance clara de gol para o Bahia. E no intervalo, o torcedor do Bahia, algumas pessoas até aplaudiram e tal, mas também houve muita vaia ao time de Henderson ali naquele intervalo. No segundo tempo, ele já voltou com algumas modificações, né? Voltou com Jacaré no lugar de Raí, com Davó no lugar de Varley, que mais uma vez jogou durante apenas um tempo. Com a ressalva contra a Ponte Preta, que tinha sido o último jogo de Varley, né? Ele até fez uma boa partida. Fez uma partida ok no primeiro tempo. Mas ele saiu mais por uma questão de condição física e tal. Hoje ele foi bem abaixo. E o segundo tempo continuou assim da mesma forma. Os 20 primeiros minutos do segundo tempo, o Bahia também não criou muito, não teve muitas oportunidades, mesmo com as modificações que haviam aparecido. Na verdade, teve uma chance com o Jacaré, né? Que teve uma jogada ali pela esquerda, que ele triangulou com o Copete, e se não me engano com o Matheus Bahia, e que ele saiu de cara pro gol, assim, mas meio que tropeçou. Acho até que foi falta do lance cometida por Jacaré. Enfim, perdeu uma grande oportunidade ali, mas as coisas só começaram a melhorar realmente quando saiu o gol. Até o gol, que saiu aos 25 ali, o Bahia não fazia uma boa partida e já flertava com um resultado negativo, que seria muito ruim hoje para o Bahia, jogando contra um time adversário tradicional, óbvio, mas que vive um momento ruim, inclusive frequenta a parte de baixo da tabela, e seria mais um jogo dentro de casa em que o Bahia não conseguiria um resultado positivo. Já eram 4 jogos sem vencer em casa na Série B e 5 jogos contando com o jogo do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Então já existia uma pressão, até em Henderson, muito grande pelo time não conquistar pontos dentro de casa. A gente sabe que esses pontos para o Bahia são fundamentais. O Bahia perdeu pontos importantes contra times também da parte de baixo da tabela, contra Chapecoense, por exemplo, Novo Horizontino. Então, existia já uma pressão muito grande. Lembrando, inclusive, que Guto tinha sido demitido justamente quando perdeu 2 jogos em casa, justamente esses 2 que eu citei, Chapecoense e Novo Horizontino. Henderson já estava indo para o 4º jogo sem vencer, na Fonte Nova. E eu acho que esse resultado ele acabou tirando assim, né, esse peso que já trazia uma pressão muito grande para o trabalho de Henderson. A gente chegou a comentar aqui até no telecast passado sobre essa pressão que já começava a surgir, até pelo aproveitamento dele no geral do campeonato, estava abaixo do aproveitamento de Guto, né? Guto foi demitido com 59%,
de aproveitamento e ainda estava com 50%. Então, já existia muito essa pressão. Bom, mas vamos falar aqui agora do momento em que as coisas mudaram, né? Aos 25 minutos, uma falta ali na intermediária, cobrado por Jacaré, e Ignacio, que já fazia uma partidaça em termos defensivos, acabou aproveitando a bola que sobrou para ele ali, né? E marcou um primeiro gol, um gol achado, como o Ju comentou na abertura. O Bahia achou o gol naquele momento, e de fato foi um gol que deu uma tranquilidade muito maior ao Bahia, né? Que não conseguia criar tantas chances até ali. Foram mais ou menos 5 minutos até o segundo gol. Acho que o Náutico meio que, o pessoal que até do Náutico já comentou aí, o Náutico meio que se entregou ali, né? E a fragilidade do time começou a ficar muito exposta a partir daquele momento. A partir dos 25 minutos, a partir do momento que a bola entrou, o Bahia teve uma facilidade, assim, muito maior. O jogo se tornou fácil a partir dali, mesmo com o Bahia fazendo uma partida ruim, tecnicamente. 5 minutos depois, segundo gol, e ali o jogo estava definido, né? Aliás, uma boa enfiada de Everton e Davó, ele de cara a cara. Eu até lembrei também que a gente criticou muito Davó nos últimos jogos por ele não ser centroavante, né? Ele não ter aquele faro de gol, ele não tem facilidade de fazer gol, Davó. E hoje o lance foi bem minha frente, assim, ele driblou o goleiro, tipo, acho que ele deveria ter batido antes, assim, eu fiquei agoniado para ele bater logo, mas ele resolveu driblar o goleiro, mas conseguiu fazer o gol. Ele fez o que a gente cobrava ele de fazer, né, Pedro? Eu lembro que Lula, até na última análise que ele fez do jogo do Bahia, a gente falou também sobre Davó e eu até passei esse pano dizendo assim, pô, mas o cara não é exatamente centroavante, né? Ele é um cara mais de velocidade, ele busca espaços na defesa, né? Ele circula bastante, né, entre a defesa para abrir espaços e tentar oxigenar um pouquinho mais o setor ofensivo da equipe do Bahia, mas Lula falou uma coisa que depois eu até concordei muito, assim, pô, o cara é jogador profissional, não pode ficar perdendo tanto gol assim, não. E dessa vez ele parece que entendeu isso, né, assumiu esse papel aí de destaque e também de responsabilidade mesmo, né, enquanto um cara que se mostrou muito necessário para a equipe e conseguiu responder com um gol muito importante, né, que encaminhou a vitória do Bahia na Fonte Nova. Foi, e aí, detalhe que ele entrou como meia, né? Ele entrou no meio de campo hoje. No momento que ele entrou, o Jacaré estava de um lado, o Copete do outro. E ele acabou entrando um pouquinho mais recuado. Mas, de fato, fez um gol de centroavante hoje. Um gol que a gente não pode, assim... A gente tem que falar que realmente, embora ele tenha perdido chances nos últimos jogos, mas hoje ele soube aproveitar bem. E acho que mostrou até que ele deveria ter começado hoje como titular. Davó, ele para mim, embora tenha defeitos, embora tenha feito partidas ruins nos últimos jogos, em alguns jogos, ele, para mim, ele tá um nível acima de alguns jogadores que entram no time do Bahia, assim, de alguns jogadores de frente. Ele é muito melhor do que Raí, ele é muito melhor do que Jacaré, então eu acho que ele tem a vaguinha dele, assim, no time titular do Bahia hoje. Não acho que seja um jogador ideal, mas hoje, para mim, ele tem que ser titular. Jacaré hoje, aliás, o jogo hoje, ele foi decidido, eu não vou dizer que ele foi decidido pelos jogadores que entraram, né, porque o primeiro gol foi de Ignacio, o gol que abriu o placar, mas os jogadores que entraram hoje foram determinantes, né, Everton, primeiro com um gol, aliás, primeiro com um passe, uma enfiada de bola e depois com um gol, e Jacaré também cobrando a falta que resultou no gol de Inácio, e depois uma bela enfiada de bola também no gol de Everton. Ele errou pra caramba hoje, como é comum de Jacaré, mas também acertou em alguns lances, e foi importante para esse resultado hoje. Então é isso, mais ou menos. Eu acho que depois do gol, acho que o jogo se tornou fácil para o Bahia. E embora a gente possa listar aqui diversos erros cometidos ali até os 20 minutos, até os 25, a partir do primeiro gol, acabou que a partida se tornou mais fácil e o Bahia soube criar um placar até elástico. Quem vê o placar hoje pensa que o jogo pode ter sido fácil, mas não foi bem assim, não foi uma boa partida do Bahia.
e em termos de tabela também, um resultado muito importante. A gente pode falar disso também mais para frente, se vocês quiserem.